Deus, pedir a Deus para que venha continuar falando conosco nessa noite, amém? Senhor, meu Pai, nós pedimos o Senhor, Deus, para que o Senhor, Deus, traga a revelação da Tua palavra nessa noite e fale aos nossos corações, fala ao coração de cada um. Fala, meu Pai, ao coração da Tua igreja, cada um que aqui hoje chegou, aquele, meu Pai, que talvez está em outra cidade e assiste, Senhor, este culto. Que essa palavra possa penetrar, Senhor, no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, traga a revelação da Tua palavra. Eis-me aqui e peço, Senhor, que me usa para falar com a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus, aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 22, amém? Essa passagem, amado, esse ensinamento aí, na verdade, são apenas 2 versículos, amém? Versículo 22, versículo 23 do capítulo 6. A palavra do Senhor no capítulo 6, amados, vem o capítulo 6 aí inteiro, Jesus dando ensinamentos em pequenas passagens. E olha só esse que o Senhor Deus traz nessa noite, que diz assim o subtítulo na minha Bíblia: a luz e as trevas. Diz assim no versículo 22: são os olhos a lâmpada do corpo. Diga glória a Deus. Vamos ler novamente. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estarás em treva. Portanto, caso a luz que em ti, aleluias, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém, amados? Apenas esses 2 versículos. Eu disse para os irmãos que no capítulo 6 aí, e do 7 em diante, são passagens, amados, que Jesus tirou ali vários pedacinhos ali, dando ensinamentos. Em momentos ele ensinando como fazer, como lidar em cada situação. E num desses momentos aqui que a gente lê, está lá Jesus ensinando. E de repente Jesus vem ensinar que os nossos olhos, ele é a lâmpada do nosso corpo. E começa dizendo novamente: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amado, sabe o que a gente aprende com isso nessa noite? Nesse culto das maravilhas do Senhor, entendendo que a maior maravilha que Jesus tem para nós se chama salvação na presença de Deus nos últimos dias. A gente aprende, amados, que se o Senhor nos ensina que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amados, o Senhor nos ensina, e Ele sabe muito bem que a forma de nós olhar as coisas. É tão interessante que Jesus sabe muito bem que tem dias que os nossos olhos para olhar situações, se olhar momentos, é uma bênção. Mas se a nossa fé estiver lá em cima. Mas como que você reparou como que a gente olha situações quando está tudo mal, quando está tudo para baixo, quando a gente está com a nossa fé lá embaixo? Você já percebeu que as nossas manias de olhar para a situação é sempre negativo, é sempre de olhar e pensar, mas não vai dar certo. E a gente age de uma forma, mas que a lógica que muitas das vezes a gente vai pela nossa carne. E pela nossa carne a gente olha para uma situação, melhor dizendo, para que você entenda melhor, olha para um gigante, ou seja, um problema que parece ser grande na nossa vida. Nós olha para um momento difícil, para a luta, e naquele momento, do jeito que a gente olha, a gente quer tratar, e do jeito que a gente olha pela carne, a gente desanima, a gente, ou seja, não sabe que decisão tomar. Aí vem o Senhor e diz que os nossos olhos é a lâmpada do corpo, e da forma que a gente está olhando para a situação, é por isso que muitas das vezes, quando a gente está olhando para o problema e aceita que ele está da forma que eu estou vendo fisicamente, o corpo se esmurece. É por isso que não dá vontade, a gente não tem aquele ditado: eu levantei de um jeito hoje que não dá nem vontade de levantar da cama.
Eu acordei hoje que parece que eu não quero nem passar esse dia. Você já percebeu que tem pessoas que muitos dias levantam num dia que parece que não quer ver ninguém, não quer nem passar aquele dia, porque está decidida a olhar, amados, para situações pelo um olhar carnal. E Jesus disse que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo então será luminoso. Aleluias, haverá luz. O que Jesus está falando, amados, é espiritual. É Jesus dizendo: ei, vai ter dias que a gente vai levantar e parece que só vai ver notícia ruim, só vai ver luta, só vai ver batalha. Mas Jesus diz assim: ei, se você tem tornado os teus olhos bons, o teu corpo será luminoso. Tu vai ter força para levantar, tu vai ter força para animar, para marchar, para seguir. Jesus está nos ensinando nessa noite que o crente tem que ter olhos bons. Aleluias. Jesus está nos ensinando que a gente precisa mudar a forma de olhar. Sabe o que a gente vai aprender? Que a gente vai ver irmãos, ou seja, de outras vidas também, um irmão no pecado. A gente vai ver pessoas agindo errado, mas se os nossos olhos forem bons, a gente quer ajudar. Se os nossos olhos não for bom, a Bíblia diz que o nosso corpo se torna em trevas. E conforme o que os meus olhos vão ver, é a forma que eu vou agir. É conforme que os meus olhos vão ver. Como assim, pastor? Mas se ele vê coisas ruins, mas o que muda é a forma de eu olhar. Porque se eu procurar coisas ruins, todo dia tem, amados. Nós estamos, ou seja, na terra. Nós estamos num mundo que, se for para mim procurar, a gente não precisa nem procurar. Você já percebeu que tem dias que a gente vê coisas terríveis? Tem dia que os nossos olhos só querem olhar para as coisas negativas. Tem dia que os nossos olhos só querem desanimar. O nosso corpo quer parar, porque os meus olhos estão vendo coisas ruins, estão vendo difícil, estão vendo gigante, estão vendo batalha. Mas Jesus falou: os olhos é a lâmpada do corpo. Aleluias. Para mim continuar marchando e andando e seguindo em frente, eu preciso nessa noite declarar e pedir: Jesus, faça dos meus olhos bons, aleluias, faça eu olhar para a situação diferente. Jesus, faça eu olhar para as pessoas diferente, aleluias. Nós vivemos um tempo, amados, que a gente precisa mudar cada dia mais. Eu vendo essa passagem, Deus traz no meu coração a trazer ela nessa noite. E eu já fiquei no meu coração ali, principalmente nos últimos tempos que a gente está vivendo. Se os nossos olhos não for bom, realmente nós estamos em trevas. A gente precisa mudar a forma de olhar. A gente precisa mudar a forma de ver as coisas, amados. A gente precisa mudar a forma de que jeito que a gente está a observar todas as situações. A gente precisa mudar a forma de ver. Sabe o que eu vou lembrar? Eu lembro de que a palavra traz que um homem chamado Davi, pequenininho, fisicamente ele falando fisicamente, parece ser fraco, pequenininho, mas ele recebe a notícia que os seus irmãos foram lutar, e que já faz dias que nenhum tem coragem de se levantar para entrar no campo de batalha. E todos os dias a Bíblia diz que no meio do inimigo tinha um gigante que levantava, ia para o meio do campo de batalha e falava: ei, no meio de Israel não tem homens para guerrear? Mas Israel não é um povo escolhido? Israel não tem guerreiros e ungidos do Senhor? E a Bíblia diz que ele ficava a olhar e ninguém entrava no campo de batalha. Ele voltava e se assentava. De repente aquele gigante levantava no outro dia da mesma forma, porque batalha naquele tempo não era batalhas de alguns minutos, não era uma simples guerra, não era uma simples luta, era batalhas de dias. E como cristão a gente tem que aprender isso. Vai haver luta que não vai ser um dia, mas vai ser dias e dias. Mas essa batalha que a gente passa, a gente precisa entender que é o próprio Deus nos permitindo ir ao campo. Tem muitas das vezes que a gente não quer viver, não está esperando, mas é o próprio Deus nos permitindo aí o campo de batalha. E eu vou te dizer algo, que quando a gente vai no campo de batalha, amados, a gente não sabe que dia que vai voltar. A gente não sabe que hora que a gente vai voltar. Pastor,
Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Como assim a gente não sabe o dia? Como assim a gente não sabe a hora de voltar? Porque na batalha que a gente entra, quem está na direção é o Senhor Jesus. Na batalha que a gente entra, quem está na direção é o capitão que permitiu a gente chegar lá. E vai haver momentos que o Senhor vai nos levar para o campo, e a gente não sabe dia e nem a hora de voltar para o campo. E a Bíblia diz que assim estava Israel, o gigante afrontando, o gigante, ou seja, ele se levantava, procurava se havia ungido, procurava se havia guerreiro, não encontrava. Mas quando a notícia chega de Davi, que carrega um espírito de guerra, quando a notícia chega de Davi, que tem uns olhos bons, como diz a palavra, quando a notícia chega em Davi, que tem uma mania, uma maneira diferente de olhar, ele já olha de uma certa forma, que ele vai falar para o rei: me permite ir para a guerra. A gente vive tempos que a gente só fica falando para o Senhor: me tira da guerra, me tira da batalha, Senhor, tira essa luta de mim. E tem momentos que a gente precisa ir para a guerra, amados. A gente precisa ir para a batalha. E Davi fala: eu quero ir para a luta, eu quero ir para o campo de batalha. Quem é aquele povo, aqueles incircuncisos, que não tem a marca da promessa para afrontar Israel? E Davi pega e consegue ir para o campo. E quando Davi chega lá, ele percebe que ninguém entrava no campo de batalha, mas Davi tem olhos que é lâmpada para o corpo dele. Oh, aleluia. É aí que você vai entender porque que a Bíblia diz que os olhos são lâmpada para o corpo. Porque olhando fisicamente para o corpo de Davi, é pequenininho. A Bíblia diz é raquítico, é pequenininho. Ou seja, fisicamente não tem braços fortes. Davi agora não tem corpo que os irmãos dele tinham de guerreiro. Davi chega lá na guerra, sabe como? Não chega com a armadura, porque era tão pequeno que as armaduras pesavam mais do que ele, amados. As armaduras pesavam mais do que Davi. Mas Davi chega sem a armadura e diz assim: ó, quem é esses incircuncisos? Hoje mesmo eles verão a mão do Senhor. Por que Davi traz palavras? Por que Davi já declara que o nome do Senhor vai ser glorificado? Será porque que Davi está olhando e sabendo que tem gigante? Pastor, mas Davi está vendo o gigante, está vendo. Mas os olhos de Davi não é trevas. Os olhos de Davi não são ruins. Os olhos de Davi, ele olha com os olhos de Deus. Nessa noite Deus está te chamando para olhar com olhos diferentes para essa batalha, para essa guerra, para essa luta. Deus nessa noite está te chamando e dizendo assim: ei, coloca o olhar que você carregava de lado e peça a Deus nessa noite olhos do Senhor, sabendo que tem gigante do outro lado, mas nós vamos olhar diferente e declarar: o nome do Senhor será glorificado no meio da guerra. Aleluias. Glorifica o santo nome do Senhor. Aleluias. Os olhos de Davi é bom, e a luz está brilhando sobre o corpo dele. Davi entra na guerra, a Bíblia diz, e o gigante sorri. No olhar do gigante agora vai ser muito fácil. Tem homens muito maiores que estavam lá do outro lado. Tem homens muito maiores do que Davi, mas quem entra no campo é aquele pequenininho, mas com olhos bons. Mal sabia o gigante que o que vence a batalha vai ser a maneira de nós olhar. Mal sabia o gigante que Deus um dia deixou uma palavra como essa, que os nossos olhos serão lâmpada para o nosso corpo. E se é lâmpada para o nosso corpo, aonde a lâmpada chega, não adianta ter trevas, que aonde ela passa é clara e vai clareando todo o caminho, vai iluminando, ou seja, não vai cair em buraco, não vai cair em cilada, enquanto os meus olhos forem bons. Sabe que é tão interessante que Deus comparar olhos com luz, que para a gente enxergar no meio das trevas, o que a gente precisa, amados? De luz. Então precisa ter luz nos olhos. Você está entendendo o que o Senhor Deus está dizendo? É tão interessante quando Jesus compara luz com olhos. Para a gente enxergar, os olhos ver,
no meio das trevas, precisa da luz. Mas e Jesus não está só comparando, mas está dizendo para a igreja: igreja, tem que ser um só. Oh glória, tem que ser um só. Os nossos olhos com a luz tem que ser um só, porque não vai importar onde a gente passar, vai haver luz nos nossos caminhos, amados. Aonde a gente olhar, vai haver luz. E tem dias que o diabo vai preparar trevas no meio do caminho, mas os olhos são luz, e aonde a gente olha, onde tinha trevas, está claro, a gente está vendo, ou seja, a gente vai enxergar. E assim que Davi está vendo, ele começa a enfrentar o gigante, e a luz, os olhos, as luzes que está nos olhos de Davi, faz ele enxergar que dá certo, faz ele enxergar e passa uma mensagem para o corpo, que não é o corpo dele que vai vencer, que não é pelo tamanho dele fisicamente que vai vencer, que não é os braços dele que vai dar vitória. Você consegue entender que Deus está dizendo nessa noite? Que a gente não precisa comparar, ou seja, a nossa força com a luta. Não precisa a gente comparar quem a gente é. Por quê, pastor? Porque tem dia que o inimigo vai vir, vai soprar dizendo assim: ó, você não é nada. Quem é você? Vai dizer para ti assim: ó, você não consegue. Vai ter dias que o inimigo vai falar assim: ó, tu é pequeno demais diante dessa luta. Mas hoje a gente está aprendendo que o que vai mudar é a nossa forma de olhar. E a gente vai dizer para o inimigo: sim, eu sou pequeno demais, mas eu enxergo longe. Eu vejo que pode dar certo. Eu vejo que tem gigante, mas eu enxergo muito maior do que o gigante, porque Deus é Deus que dá vitória, igreja. Glorifica o santo nome dele. Aleluia. Aleluia. Davi tem olhos bons. A Bíblia diz que Davi pegou uma espécie de estilingue, e o gigante já disse que ia matar Davi. Mas Davi tem olhos bons, e que é lâmpada no caminho dele. E Davi diz assim: pelo contrário, eu vou arrancar a tua cabeça e vou levar para Israel, velho. E a Bíblia diz que Davi, com aquela espécie de estilingue, acerta uma pedra no meio da testa daquele gigante e ele cai. Davi, com aquela própria espada, corta a cabeça do gigante, coloca numa espécie de capanga e volta para Israel com todo o povo alegre e o nome do Senhor glorificado. E sabe o que chama a atenção? Que quando Davi vai entrar em Israel com a cabeça do gigante, ele está ensinando que o que vai mudar na nossa caminhada e nos dias maus são os nossos olhos serem bons. Que no dia da luta, da enfermidade, da perseguição, no dia do peso espiritual, no dia que o inferno se levantar, no dia que o inimigo dizer para a gente que a gente não consegue, o que vai mudar são os nossos olhos. São os nossos olhos serem bons. É a gente acreditar que os olhos e a luz precisa ser um só, porque para onde olhar vai haver claridade, vai haver luz, e o meu corpo será luminoso, como a Bíblia diz. Ei, não será fisicamente, mas pelo Espírito de Deus a gente vai obter vitória. Aleluia. Jesus está nos ensinando nessa noite: enxerga diferente, veja as coisas diferentes, olha para o irmão diferente, olha para uma batalha diferente, olha com um olhar de luz, e você vai dar um bom testemunho para muitos irmãos, que a diferença vai estar no olhar. Que se os olhos forem bons, a luz será, ou se estará sobre o nosso corpo, e o nosso corpo será luminoso. Para encerrar, diz assim no versículo 23, ó: se porém os teus olhos, olha só o que Jesus ensina, se não for bom, mas forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Diga misericórdia. Misericórdia mesmo, amados. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Olha só o que ele anuncia e diz: os nossos olhos têm que ser luz, para o nosso corpo estar luminoso. E a gente vai ver diferente as situações, a gente vai ver diferente as coisas, a gente vai ter sabedoria diante de qualquer problema, a gente vai ter sabedoria diante de qualquer fofoca, diante de qualquer mimimi que chegar diante de ti. Você vai ter sabedoria quando o inimigo estiver usando situaçõezinhas para você parar, para você desistir,
para você parar com tudo, para você não buscar mais o Senhor. Os teus olhos são bons e sabe como olhar para as situações. Os teus olhos serem bons e havendo luz, você vai saber e ter discernimento de pessoas que realmente são de Deus no teu caminho e pessoas que não são. Peraí, pastor, mas existe? É claro, amados. Nós vivemos um tempo que tem pessoas que vai sim ser de Deus na nossa vida. E como, pastor? As pessoas que nos ensinam e falam a verdade, pessoas que nos querem o bem, pessoas que não são perfeitas, porque a perfeição não consegue estar em seres humanos, somente em Deus. Mas pessoas que você vai ver que realmente está do teu lado, vai orar contigo, vai te ajudar a vencer. Mas vai haver pessoas que só chegam, infelizmente, enviado pelo inimigo, para tentar parar, para tentar confundir e para tentar trabalhar na mente. Mas a Bíblia diz que quando os olhos são bons, as trevas não prevalecem no meio da luz. O Senhor vai te dar discernimento diante de toda e qualquer situação. Mas a Bíblia diz que há pessoas que têm olhos maus e se tornam em trevas. Ou seja, não há luz no meio do caminho. E como eu te disse que é tão interessante Deus comparar olhos com luz, para me enxergar precisa ter luz. E quando não tem luz, eita Deus. Agora a Bíblia diz que se os olhos for mal, está em trevas, não tem luz. É a mesma coisa de apagar todas as luzes da casa e eu não conhecer aquela casa e dizer assim, vou seguir em direção reta. Uma hora você vai bater numa coisa, vai se machucar. É mesmo quando numa total escuridão você quer andar e você quer achar um lugar. Você quer achar algo dentro da tua casa, mas não tem luz nenhuma. Você percebeu que a gente tromba aqui, bate ali, machuca aqui, fere ali. E assim está várias pessoas, assim está muitos crentes que não quer fazer dos olhos bom para se tornar luz. Está andando num caminho, ou seja, num caminho próprio. Decide seguir naquele rumo e vai. Está machucando, mas quer ir. Está sendo ferido, mas quer ir. Ou seja, está tomando decisão que não é de Deus, mas quer ir. E no meio do caminho cai no buraco, tropeça, machuca, se fere. Assim é a vida de alguém que decidiu olhar pelos olhos próprios, olhar com os olhos que são trevas. E a Bíblia diz que os olhos são trevas, e se a luz que a gente for trevas, que grandes trevas serão, amados. A gente como cristão precisa todos os dias vigiar e pedir a Deus e dizer: Pai, me dá olhos bons, me ensina a ver direito situações, me ensina a enxergar melhor o problema, me ensina a enxergar melhor quando eu estiver na guerra, quando eu estiver na batalha, quando eu estiver passando luta. Me ensina a enxergar melhor quando eu estiver no meio de situações que eu não sei o que fazer. Que o Senhor possa me dar olhos bons, que eu vou saber perseverar e continuar nessa caminhada. Amados, é aí que a gente vai ver maravilhas de Deus na nossa caminhada. É aí que a gente vai ver o quanto Deus opera maravilhas na vida de um cristão que procurou mudar a forma de olhar. Pediu para Deus: Pai, faça com que os meus olhos sejam luz, um só. Porque para onde eu olhar, ainda que eu olhe para trevas, eu vou enxergar claridade, eu vou enxergar luz. Ainda que eu estou olhando para a situação que é para mim ficar sem o chão, que é para mim ficar desesperado, ainda que eu entristeça como qualquer ser humano, eu ainda vou saber lidar, eu ainda vou saber esperar, eu ainda vou saber compreender, eu ainda vou saber confiar no Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E para onde você passar não vai haver trevas no teu caminho, porque aonde a luz passa, as trevas têm que sair da frente. Amém? E Deus vai nos fazer, ou seja, vitorioso até chegar ao fim. Ao fim da onde, pastor? Ao fim da caminhada, que a gente vai entender o como foi bom abrir os nossos olhos como olhos de luz, olhos bons, para a honra e glória do Senhor. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar antes de ir para casa e pedir para o Senhor que nessa noite, que a gente tenha olhos bons, que o Senhor venha colocar luz em nossos olhares, amados. Feche os teus olhos em nome de Jesus.
Bendito és o teu santo nome, Pai. Que nessa noite o Senhor Deus possa, Pai, nos ensinar e nos dar olhos bons, Senhor. Que a gente possa se esforçar cada dia mais para os nossos olhos serem bons. Que a gente possa esforçar cada dia mais para a gente ver diferente a situação, para a gente olhar pela fé, Senhor, diante de qualquer batalha, diante de qualquer luta, e acreditar que o amanhã pode ser melhor do que o hoje. Ainda que a gente é colocado no campo de batalha, e no campo de batalha a gente não sabe o dia de voltar, a gente não sabe o dia que vai ter vitória, mas em todo o tempo que a gente esteja olhando para o alto, como o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Que a gente possa te enxergar, Pai, no meio da luta, que a gente possa enxergar o teu brilho, a tua unção, que a gente possa ver tudo diferente. Ah, Senhor, que nessa noite a tua igreja, os teus filhos, o teu povo possa começar a ver diferente, porque tu és o Deus que faz ter onde não tem, que abre porta onde não tem porta. Aleluia. Não estou sozinho. Oh, aleluia. Eu estou guardado Tu és no santo, esconderijo. aleluia. Não estou sozinho. Diga isso pro Senhor antes de ir para casa, amados. Tu estás comigo. Temer porque você agora começa a olhar diferente. Seus olhos são bons. E eu estou Ei, Deus, aleluia. guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Declare nessa noite, Ele vai prover. prover de novo. Davi estava crendo que o Senhor ia prover, que Deus ia prover uma forma dele vencer. Deus vai prover uma forma de você vencer essa situação. Deus vai prover uma forma de você enxergar as maravilhas dele. Aleluia. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar. Aleluia. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Declare nessa noite: eu estou guardado. Eu estou guardado No esconderijo. no esconderijo. Oh, aleluia. Não estou sozinho, Pois tu estás. tu estás comigo. Declare e fale para você mesmo nessa noite: temer por quê? Se eu estou guardado. Guardado por Tem alguém no controle de tudo, igreja. Tem alguém na direção da tua vida. Seu nome é Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Abra suas mãos e Eu declare. creio em ti. Abra suas mãos e profetiza nessa Haja o noite. que E houver, venha o que vier. venha o que vier, Quem diz que você vai estar no campo de batalha? de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Sim, Jesus. Eu não Vivo do que vejo, mas declara: vivo do que você creio, vive do que você irás vê. prover de Deus está novo. colocando luz nos teus olhos. Eu creio em Começa a ti. enxergar diferente pelos olhos da A fé. tempestade E os ventos fortes e declaram: o vento forte oh, aleluia. não vão roubar a minha fé. Diga: eu creio, Senhor. Em ti, meu Deus. Diga para Ele que você crê. A tempestade e o vento forte não vão roubar
tirar a tua fé. Essa tempestade não pode mudar a tua forma de olhar para Jesus. Não pode mudar. Aleluia, aleluia. Em ti, meu Deus. Declara, em ti, meu Deus. Em ti, meu essa tempestade não pode mudar a forma de você olhar. meu Deus. És poderoso, Senhor. Temer porque declare para ti. Se eu estou guardado, Senhor, guardado porque nunca perdeu batalhas. O seu nome é, declare o nome dele, Jeová Jireh. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, eu vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Senhor, eu creio em ti. Não olha pelos olhos carnais essa noite, mas deixa Deus colocar a luz sobre os teus olhos. Olha espiritual, aleluias. Olha com o olhar espiritual a partir de hoje. Olha com o olhar que há luzes. Deixa o olhar carnal de lado e peço, Senhor, Pai, me ensina, Deus. Me ensina a olhar diferente para as situações, para todas elas, Pai. Peço, Senhor, me ensina a olhar para o mundo diferente. Peço, Senhor, que Ele possa nessa noite fazer que os nossos olhos sejam bons. O irmão que está sobre a casa, os irmãos que estão em casa e que assistem esse culto, pede o Senhor agora. Pede o Senhor para fazer com que os teus olhos sejam bons. Começa a olhar diferente para todas as situações. Porque se os nossos olhos forem bons, amados, todo o nosso corpo será luminoso. Haverá luz para onde você pisar. Haverá luz para onde você passar. As trevas terão que sair do teu caminho. As trevas terão que sair, amados, da onde você passar. Mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da luta, tu vai ter discernimento. Haverá uma forma diferente de olhar. Aleluia. Que assim, Pai, possa ser na nossa caminhada. Que assim possa ser, Senhor, por onde a gente passar, durante todos os dias da vida da Tua igreja. Que os nossos olhos possam ser bons, para que nosso corpo esteja em luz, Pai. Para que nós possamos ser luz por onde passar. Para que a gente possa ser luz na vida daqueles que ainda, meu Pai, estão em trevas. Ainda, Senhor, andam em trevas, olham com forma de olhar de trevas. Que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que voltamos para casa com os nossos olhos ungidos pelo Senhor. Que nós vamos olhar somente espiritualmente e o olhar físico deixar de lado. Que nós vamos olhar para todas as situações com o olhar do Senhor, Pai, com um olhar de luz. É isso que eu profetizo sobre a vida da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Só quem crê diga: eu recebo, eu tomo posse, para a honra e glória do Senhor Jesus. Diga glória a Deus e glorifique com as palmas bem forte o santo nome do Senhor. Amém, amados. Toma posse dessa palavra. Que você carregue essa palavra no teu coração. Nossos olhos precisam ser bons. A gente precisa olhar tudo diferente com os olhar do Senhor. Amém?
Vamos para casa abençoado. Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu, em nome de Jesus. Quinta-feira, vem buscar pela tua casa, pela tua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Levanta tudo para o céu, amados. Vamos agradecer o Senhor para a gente ir para casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço e louvo o Senhor por este culto, por tudo que o Senhor Deus tem feito, pela tua graça, pelo teu poder, por tudo que o Senhor Deus tem derramado nessa noite. Pai, leva o teu povo para casa em paz e segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Prepara eles para estar aqui nessa quinta-feira, Senhor, para que juntos nós possamos buscar pela família, pela casa, que a tua unção, o teu poder seja derramada, Senhor, sobre a tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Leva eles em paz, guardados e protegidos. Prepara todos para estar aqui nessa quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Abra um das suas mãos, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém, amados. Está encerrado, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos com Deus. Deus abençoe para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Está encerrado, que Deus abençoe toda a igreja.